Glória a Deus, meu povo. Shalom, shalom, graça e paz. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia. Ela apareceu aqui, pessoal. Ela voltou. Quem sabe agora dá mais audiência aí, ó, com a presença da irmã aqui. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Rubi, você é a primícia do dia, minha filha. Deus te abençoe poderosamente. Shalom, shalom, que o Espírito de Deus esteja sobre você, a tua casa e cada uma das pessoas que já estão se achegando aí conosco. Dona Patrocínia, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, amém. Que a glória de Deus resplandeça sobre a casa de cada um de vocês, sobre a família de cada um de vocês. Dá um bom dia para nós aí, meu amor. Bom dia, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, né? Saudade já de estar com vocês aqui, compartilhando, né, uma palavra, uma porção da parte de Deus, né, se encontrando, né, com alguns que a gente tem muito contato, né, ainda virtual, mas seja feliz nesse dia, amém? Um dia tão lindo que o Senhor fez, né? Um dia que estava bem cedinho, bem geladinho, mas com um sol lindo, bem característico do nosso lindo outono, né? Então, que você nesse dia realmente receba da parte do Senhor tanto uma brisa, como também um aquecer da parte de Deus. Que realmente o sol da justiça brilhe sobre você mais uma vez nesse dia. Amém, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Já está se achegando mais pessoas aí. Vamos esperando que outros venham se achegando, para que mais famílias possam ser abençoadas, possam ser cheios do Espírito Santo aí conosco. Toda semana estamos aqui, toda terça e quinta, trazendo sempre uma porção nova do alimento do céu para a tua casa, para a tua família, para você. Tenho certeza, em nome de Jesus, que vocês têm sido abençoados, né? Guardados pela palavra, sendo cheios do conhecimento do Senhor. E hoje não será diferente, em nome do Senhor Jesus. Amém, Gi Borges? Deus te abençoe, minha filha. Que o Espírito Santo também te fortaleça, que o Senhor renove as suas forças e que cada um de vocês que estão ligadinhos aí conosco sejam poderosamente tocados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar, povo de Deus? Vamos apresentar nossas vidas diante do Senhor. A pastora Gisele tem bastante coisa para falar para nós hoje. Faz algumas semanas que ela não fala aí, ó. Tá só minha carona na tela aqui. Agora chegou a belezura da irmã aqui para melhorar o ambiente aí, amém? Mas vamos orar, que quando a gente ora, Deus ordena a sua bênção debaixo da unidade da oração, amém? Amém. Vamos nos apresentar diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez glorificar o teu nome e dar ao Senhor a honra, a glória, o louvor que lhe é devido. Declarar que só o Senhor é Deus sobre nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Pedimos que a bênção do Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos cubra com o sangue do Cordeiro. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. O sangue que o Senhor derramou naquela cruz para nos libertar, nos purificar, nos santificar e nos curar. Peço que o Senhor toque sobre cada lar e cada família agora que está ligada aqui conosco. Cada pessoa que está assistindo, vai assistir, Senhor, esta mensagem. Que o Senhor tome a vida de cada um. E que o Senhor os livre de todo mal, livre de todo intento de Satanás, e que o Senhor traga paz sobre cada família, traga paz sobre cada lar, traga paz, Senhor, sobre cada casamento, sobre cada homem, mulher, jovem, criança, quem quer que seja, Senhor, seja agora tocado pelo teu poder. Nós não fazemos essa live aqui à toa, Deus. Temos um propósito de alcançar famílias, de tocar vidas, de fortalecer a fé dos nossos irmãos. Então pedimos ao Senhor, fala conosco hoje mais uma vez. Ministra o nosso consciente, o inconsciente, o subconsciente. Traz cura, traz libertação. Traz, Senhor, o teu toque, os teus sinais, os teus prodígios sobre nós. Cremos nas maravilhas que o Senhor tem para fazer e nós nos colocamos à disposição, dispostos e disponíveis para uso do Senhor. Pedimos que o Senhor toque agora sobre cada pessoa de uma forma especial e cada desejo, cada vontade, Senhor, de cada um que aqui está, alinhado com o desejo do Senhor, venha se cumprir sobre a vida dos seus filhos e sobre a vida das suas filhas. Declaramos bênçãos sem medida sobre o teu povo, assim oramos, porque cremos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados.
que o Espírito de Deus possa vos fortalecer e que você seja cheio dessa graça em nome do Senhor Jesus. Amém? Seja bem-vinda, Andressa. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Quem mais está entrando aí? Luciane. Seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém, minha filha? Glória a Deus. Que bom que você está aí. Você e tua casa são muito bem-vindos no nosso meio. Que o Senhor possa falar com você através dessa mensagem mais uma vez. Pastor Gisele tem uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Amém? Deus te use, meu amor. Amém. Amém. Hoje eu acordei e falei assim, não, vou fazer essa live, vou estar aqui, né? Porque muitas vezes pro Rô compensa mais, às vezes ficar lá na igreja e fazer, porque o trajeto não é longo, mas é um trânsito na ponte ali de São José, que fica parado ali. E eu fiquei pensando, será que ele vai fazer lá ou vai fazer aqui? Pela essa questão muitas vezes da logística, da distância, né? E glória a Deus que deu certo, né? Um pouquinho mais passado das 8, né? Mas estamos aqui, queremos com certeza que o Senhor fale conosco, né? Porque a nossa intenção das lives é o Senhor se revelar mais a nós. É o Senhor se apresentar mais uma vez a nós de formas que muitas vezes era desconhecida para nós. Então essas lives nós queremos sim ter no nosso coração a intenção que o Senhor conduza, para que o Senhor desperte áreas nas nossas vidas que antigamente estava ainda dormindo ou ainda na ignorância, né, do conhecimento, e que o Senhor venha despertar as nossas vidas em áreas que Ele mesmo venha ministrar o nosso espírito, para que Ele possa nos levar cada dia mais a cumprir o que Ele tem na vida de cada um de nós. Amém? Essa palavra, ela vem uma só, mas a forma que Deus vai trabalhar ela em nós, que é o sobrenatural. A forma que Ele vai movendo essa palavra em nós é aquela parte que só o Espírito Santo pode fazer. É só Ele que pode pegar essa palavra e fazer torná-la vida na nossa vida. Por isso que nós cremos, como disse o Senhor Jesus, nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, que toda palavra ministrada, ela traga consigo o poder de Deus para manifestar o que está nessa palavra. Amém? E eu estava hoje, né, com uma palavra no meu coração sobre oração, desde a semana passada que eu fico, né, meditando numa palavra, mas quando eu estava terminando de me arrumar, veio essa palavra novamente. Eu digo novamente porque ela foi compartilhada na semana passada, tanto no discipulado de líderes aqui na nossa casa, quanto também nos GD, né? No GD de quinta aqui de casa também. E eu gostaria de compartilhar com você, que não pôde ouvir, né? Mas que vai receber também. Eu creio que o Senhor está querendo alinhar essa palavra conosco. Amém? E a palavra está no livro de Lucas, capítulo 18, que é a história da parábola da viúva persistente, tá? Então, o Rô vai ler para nós. Lucas 18, se você tem possibilidade aí para a sua Bíblia, vamos ler juntos, amém? Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. E ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Então, nas terças-feiras
porção aí sobre oração. E dentro da oração, muitas vezes nós ficamos ali orando, né? E querendo saber, a nossa oração está surtindo efeito? A nossa oração de fato tem chegado diante de Deus? Porque não é orar, né? Só por orar. É orar de forma intencional, é orar de forma entendendo qual é a situação e para quem ela está chegando, né? Quem é essa pessoa que eu estou me dirigindo? Quem é essa pessoa que eu estou liberando palavras? Essa pessoa que aos meus olhos físicos não veem? Quem que é essa pessoa que eu paro para falar com ela, né? Qual é o meu conhecimento desta pessoa a qual eu tenho sempre essa necessidade de recorrer ou muitas vezes agradecer, reconhecer? Então, eu estou há algum tempo, tá? Eu acho que creio já tem mais de um mês, maciçamente ouvindo só palavras sobre oração. De muitas coisas que eu gosto de aprender, que eu gosto de buscar, que eu gosto de me aprofundar, eu exclusivamente nesse período eu estou me dedicando a conhecer sobre oração. Não apenas conhecer métodos de oração, estilos de oração, mas ouvir pessoas que oram, tá? Então esse tem sido a minha busca, ouvir pessoas que oram e elas contando como é sua vida de oração, como ela desenvolve uma vida de oração, porque eu quero aqui já deixar conhecido de nós, não é fácil gerar uma vida de oração. Não é fácil você cultivar uma vida contínua de oração, sem ser aquelas orações esporádicas, aquelas orações ali, né, que ora muito pouco, ou aquela oração amém, que fica só naquela oração assim muito pequena, sem profundidade. Eu não estou falando de quantidade de tempo, eu digo de quantidade de relacionamento. Porque a oração, eu tenho entendido um pouquinho que ela tende sim a crescer, ela tende sim a se tornar para nós de fato um estilo de vida, faz parte da nossa vida, ela começa a fazer parte da nossa vida cotidiana, do que a gente vai fazer. Muitas vezes quando você menos espera, já está orando por uma situação que você acabou de ouvir. Ontem, inclusive, eu estava aqui no meu quarto, me arrumando para mim ir dormir. Eu comecei a lembrar de situações e eu comecei a colocar diante de Deus essas situações. E quando eu vi, eu fui orando por uma causa, fui orando por outra, fui orando por outra. Por quê? Porque a vida de oração, ela tem que ser algo tão pessoal, mas tão comum em nossa vida, como seria nós pensarmos em qualquer assunto. É algo que nós vamos ter, sabe, que disciplinar o nosso espírito, que ele vai poder orar, porque quem ora de fato é o nosso espírito, é o nosso espírito. A nossa alma, ela vai colocar aqui o pensamento, as emoções, os sentimentos, mas a parte de nós que ora, que quer orar, que foi a parte de nós que foi despertado por Deus, que foi recriado, é o espírito. Então o espírito, ele quer orar porque o espírito nosso é onde habita o Espírito Santo. Então quando você começa a fluir no espírito teu, o Espírito Santo começa a movimentar questões espirituais. Então ontem eu fiquei meditando sobre essas situações de você ficar orando. Quando a Bíblia diz orar sem cessar, não é só uma questão de orar por tudo apenas, mas também não deixar de orar muito pela mesma questão, tá? É uma questão de insistência, onde nós vamos entrar aqui no contexto desta palavra. Antes de eu começar a discorrer um pouco com vocês aqui, quer comentar alguma coisa, amor?
Hoje não quero comentar nada. Nós temos mastigado esse alimento maravilhoso do Senhor nesses dias. E em cada GD, cada tempo, a gente percebe o agir, o crescer da mensagem. E eu tenho certeza que Deus está falando com a sua igreja, e nós vemos que não somos só nós que temos pregado isso no nosso púlpito, no nosso IGDs, em todo o tempo, trazendo à memória a coisa mais simples e mais poderosa que Jesus deixou para a igreja: o poder da oração, né? Porque a oração é a comunicação da terra com o céu, é a comunicação dos filhos com o Pai, e Jesus deixa esse exemplo, ao qual ela vai discorrer aqui, dessa insistência, né? Insistir em orar. Se existe um juiz mau, que sendo mau atendeu ao clamor, quanto mais o nosso Deus, que é um juiz supremo, e ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, por favor, queridos, é tempo de orar. Quem não ora, piora verdadeiramente, mas uma igreja que ora tem visto a diferença. Vemos o tempo que estamos vivendo. É tempo de conversar com Deus, é tempo de falar com Deus, é tempo de ouvir a Deus, é tempo de se comunicar com o céu, porque as coisas aqui na terra só vão verdadeiramente fluir se tivermos o ouvido atento para ouvir o que o céu tem para nos dizer. Amém? Jesus está voltando e Ele quer nos levar para morar com Ele. Quanto isso, ore. Vamos orar. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E falando em oração aqui, a Gislaine está pedindo oração, né? Pelo Eduardo, que ele está com uma tosse e vai fazer exames, né, para ver o pulmão, tá? Vamos orar agora pelo Eduardo? Amém. Vamos colocar diante do Senhor essa criança, né? O pulmãozinho dele. Nós sabemos que o Senhor, Ele cura, Ele tira sintomas. Amém. E Ele também tira o problema, a raiz do problema. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, sim, meu Deus, queremos colocar aqui, Senhor, a vida do Eduardo. Em nome de Jesus. E também incluir cada pessoa aqui, Senhor, que tem uma necessidade de oração. Pai, a necessidade do Eduardo é na saúde, Senhor. Sim, meu Deus. Que o Senhor venha a remover, Senhor, tudo aquilo que está causando essa tosse. Seja uma bactéria, um vírus, seja, Senhor, qualquer mudança, qualquer alergia, qualquer quadro clínico, Senhor, conhecido ou desconhecido. Toca agora, Senhor, no corpo dessa criança. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor limpe, que o Senhor passe o sangue do Senhor, meu Deus, sobre toda essa dor, o sintoma, incômodo, meu Deus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor levou na cruz todas as nossas doenças. Leva essa, Senhor, ali no lugar dela, que é na cruz do Calvário. Assim nós oramos e já te agradecemos pelo toque, pela intervenção do Senhor, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Falando de oração, né, por saúde, algumas semanas atrás nós estávamos aqui no discipulado de líderes e a filha da Terezinha, né, a Sara, quando acabou tudo, estava só conversando, ela comentou que tinha batido a perna e não parava ainda de doer a perna que ela bateu. E ela pediu oração. Eu achei engraçado, né, pedir oração porque bater a perna, né, e orei pela perna dela e tranquilo, foi embora, tal. Quando foi na terça-feira passada, a Terezinha falou, e passou a dor. Olha que interessante, né? Uma dor na perna, né? Uma batida, né? A oração realmente, ela tem que ser o nosso socorro, nosso alívio, nossa primeira opção, né? E com relação agora a essa palavra da viúva, é tão interessante que Jesus, toda vez que ele conta uma parábola, na Bíblia que você lê uma parábola, ele quer trazer um princípio dentro dessa história que ele está contando. Então, as parábolas, elas são muito sérias, porque é uma instrução de Jesus em cima de um princípio. Tem parábola que Jesus contava e os discípulos não entendiam ela completamente. Então, ele contava uma parábola muitas vezes para a multidão ia embora, mas os discípulos vinham para Jesus e falavam, Senhor, nós não entendemos, explica para nós essa palavra. Então, muitas vezes, nós temos que ler e extrair para a nossa vida o princípio dessa palavra.
E se não entendermos, pedir para o Senhor, Senhor, revela essa palavra ao meu coração, porque eu li e ainda não entendi. E você vai buscando de Deus entender o que está ali, muitas vezes ainda oculto, né, ao nosso entendimento, assim como os discípulos faziam. Nos explica, Senhor, essa parábola. Mas essa aqui da viúva persistente, ela é bem autoexplicativa. Porque Jesus conta a história que ele começa dizendo assim no versículo 1 de Lucas 18, que o princípio que Jesus estabeleceria aqui por essa palavra e ensinaria era que sempre devemos orar e nunca desanimar. Então, ele ia contar uma história para mostrar para os discípulos como um exemplo. Olha como é um exemplo de uma oração persistente que não se deve desanimar. Então, conta aqui que havia um juiz numa cidade que não temia Deus e nem se importava com os homens. Então, dá a entender que era uma pessoa que, pela posição dele, ele não se importava com ninguém, inclusive com Deus. Então, esse homem, ele se bastava, ele era autossuficiente e ele também não se importava com os homens, sendo um juiz que deveria julgar as causas com justiça, ele não estava preocupado em fazer justiça aos homens, porque ele não se importava com os homens. E Jesus disse que certa vez, né, que havia naquela cidade também uma viúva que se dirigia a ele suplicando: faça-me justiça contra o meu adversário. Então, dentro dessa cidade, esse juiz se depara com uma mulher viúva. Quando a Bíblia dá ênfase que uma pessoa, uma mulher é viúva, tanto que você não vai ficar lendo na Bíblia o viúvo, você sempre vai ler a viúva. Por quê? Porque uma mulher na Bíblia viúva era alguém que não tinha ninguém por ela. E aqui não relata a questão de filhos, né? O filho mais velho que deveria muitas vezes a socorrer, ajudar. Então dá a entender que essa mulher aqui estava sozinha e não tinha um marido para ir ajudá-la. Quem que ela tinha? Esse sujeito, um juiz que tinha como ajudá-la, que era a única pessoa que poderia ajudar ela nessa necessidade, mas as características dele era alguém que não tinha disposição para ajudar. Não tinha disposição para fazer justiça. E a Bíblia diz que ela suplicava a ele: faça-me justiça contra quem? Contra o meu adversário. Então existia alguém que estava prejudicando essa mulher, um adversário. Existia alguém que ela precisava que esse juiz desse uma sentença para que essa situação parasse. E a Bíblia diz que ela suplicava para ele. No versículo 4 diz que por algum tempo ele se recusou. Ele se recusou a ouvir a súplica dela. Ele se recusou a ajudar ela contra esse adversário. Então eu começo a imaginar Jesus ilustrando isso, dizendo a necessidade que aquela mulher tinha daquele homem fazer justiça para ela, o desespero dela de ficar suplicando para ele e ele a ignorando por um tempo. Então, por um tempo, enquanto o juiz a ignorava, o adversário continuava a incomodá-la. Então, nesse período, ela não tinha para onde fugir. Ou ela deixava o adversário tomar conta de tudo, deixava acabar com ela de vez, ou ela insistia com aquele juiz, ou ela ainda tirava forças insistindo para aquele juiz vir e julgar a causa dela, porque só esse juiz poderia deter esse adversário. E olha que interessante, a Bíblia diz que por algum tempo ele se recusou, mas finalmente aquele juiz disse consigo mesmo. Então ele meditou, ele pensou, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Então aquele juiz pensou com ele: só tem uma forma dessa mulher parar.
Aí eu julgando a causa dela. De outra maneira, eu já percebi que ela não está disposta a desistir. Então ele pensou com ele, vou ter que tomar uma atitude, vou ter que tomar uma decisão, que é julgar a causa desta viúva. Não vou mais deixar ela ficar suplicando, me importunando, sendo persistente. Eu vou ter que julgar a causa desta viúva. Comentários? Amém. Bem, amigos. Não, é simples a palavra, né? Ao nosso coração. É a nossa persistência. Precisamos insistir em buscar, porque o nosso adversário só vai cair por terra quando nós verdadeiramente buscarmos ao juiz de toda a terra, né? Esse juiz aqui parece uns juízes, né, que tem hoje em dia aí, né? Tem capa de autoridade, mas na verdade não tem autoridade nenhuma. Só que nessa terra há uma submissão também às autoridades terrenas, mas sabemos que a autoridade do céu é quem ordena todas as bênçãos, é o Senhor quem inclina o coração das autoridades. Jesus deixou claro aqui em dizer que essa mulher, ela insistiu, ela persistiu ao ponto, no verso 5 diz assim, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. No fundo, né, essa mulher de alguma maneira gerou algum temor no coração desse homem. Ele teve que se submeter a essa importunação. Então eu quero dizer que se você quer verdadeiramente ter autoridade e poder, seja alguém insistente na oração. Que a tua insistência vai gerar temor e tremor, tanto no teu próprio coração, quanto no coração das pessoas ao qual você está orando. Deus está mexendo com o mundo físico por causa que você está mexendo com o mundo espiritual. Então, se tem alguma causa, alguma situação ao qual você precisa, eu quero lhe dizer algo. É em oração que você vai vencer. É num tempo de intercessão que você vai prevalecer dentro da tua casa, na tua família, no teu trabalho, em lugares que você precisa entrar, em lugares que você precisa sair, coisas que você precisa, Deus vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito pela sua insistência. Persevere na oração. Persevere, mantenha-se fiel e firme, porque Deus responde a quem clama. Amém, meus queridos? Amém. E aqui no final, aí Jesus, no versículo 6, diz assim, e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Então Jesus, ele conta essa história e dá ênfase nesse juiz. Olha o que esse juiz injusto disse. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Então aqui Jesus, ele diz assim, olha o que esse juiz injusto fez. Ele socorreu aquela mulher. Ele, pela importunação, pela insistência, ele teve que ir e socorrer. Aí Jesus disse assim, acaso Deus, acaso o Senhor, acaso o nosso Deus que é misericordioso, o nosso Deus que é bondoso, o nosso Deus que nos ama, não vai fazer justiça para nós? Então Jesus diz assim, se um juiz da terra, nesse nível de maldade, nesse nível de muitas vezes de desprezo pelos homens, julgou a causa dela, vocês acham que Deus não vai socorrer vocês também? Então, muitas vezes, Jesus está dizendo assim, vocês não insistem mais em oração porque vocês não acreditam que Deus vai socorrer vocês. Então, essa parábola que nos ensina que a nossa oração, ela tem que ser uma oração contínua, insistente. É quando você se coloca no lugar dessa viúva e diz, eu não tenho ninguém a não ser o Senhor para me ajudar. É quando você não fica usando de qualquer artifício para socorrer você numa situação. Eu estou dizendo aqui em questões de oração. Então hoje nós temos uma problemática no mundo que eu fico observando. Existe muitos recursos para tudo, para tudo. Então hoje, né, no nosso tempo aí moderno, nós temos muitas formas, ferramentas, opções
de buscar resposta. E com isso a oração vai ficando para trás. Mas aqui o que Jesus está nos ensinando é, a guerra dela era contra um adversário. Não existe nada nessa terra que vai te ensinar a guerrear contra o adversário das nossas almas que não seja através da oração. Então, o que esse adversário quer fazer conosco? Primeiro, nos tirar da rota da oração. Porque o diabo, ele sabe que ele só pode, né, se sujeitar no que a gente falar se a gente orar no nome de Jesus. Ele sabe disso. Então, se a gente não orar em nome de Jesus, ele continua atuando, ele continua ainda, sabe, fazendo contra a nossa vida toda a resistência, porque ele sabe que a única forma de barrar a ação dele é através de oração, é através daquele que é poderoso para julgar a nossa causa. Então, que nesse dia o Espírito Santo nos desperte para uma vida de oração persistente. Não aquela oração geral, aquela oração eu abençoo, ou eu repreendo. Aquela oração que vai lá no profundo, aquela oração que vai lá diante da sala do trono, da sala daquele que governa tudo e todos. É lá que a gente vai. É como aqui no caso desse juiz aqui, né? É lá na última instância. É lá onde tudo é decidido. É no céu. Então que nós possamos entender, né? Eu gosto muito de uma frase de um psicólogo cristão que ele diz assim: toda emoção é um convite para a oração. Toda emoção. Seja uma emoção boa, tá feliz, eu oro. Seja uma emoção ruim, tô triste, tô mal, tô machucado, tô ferido, tô decepcionado, eu oro. Toda emoção é um convite para a oração. Então essa mulher, ela estava realmente precisando de uma justiça feita, porque as emoções dela com certeza não eram emoções boas, até porque ninguém tem prazer de ter um adversário ali fazendo, né, todo tipo de resistência contra a nossa vida. Aí Jesus conclui dizendo que primeiro nós somos escolhidos. Quem é o escolhido de Deus? Aquele que escolhe Deus. Aquele que escolhe entregar a vida para Jesus passa a ser um escolhido de Deus. Então aqui diz: acaso o juiz de toda a terra, nosso Deus, não vai fazer justiça para os seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Diferente dessa viúva que ia para um juiz iníquo, ímpio, nós vamos para um juiz que nos ama, um juiz justo. A Bíblia diz que o trono de Deus é um trono de justiça, de equidade. É um trono verdadeiro, onde de fato Deus julga com justiça. Deus não julga com parcialidade. Deus não julga favorecendo um e não favorecendo o outro. O julgamento do nosso Deus é justo. Por isso que você pode confiar em levar a tua vida, em levar tuas questões, em levar toda a situação diante dele, que ele vai fazer justiça. E a coisa mais extraordinária que nós podemos experimentar é Deus fazendo justiça. Ainda que dentro dessa justiça que Deus opera, ele trabalhe em nós. Ainda que a gente chegue diante de Deus achando que a gente está com a razão, que a gente está ali, que nós temos 100% de certeza que estamos certos, ele vai julgar com justiça e ele vai pesar. Vai dizer que ele tem uma balança honesta, porque a Bíblia diz que Deus abomina a balança desonesta. Deus tem uma balança honesta, ele vai pesar, e quando ele julga a nossa causa, a gente sai da presença do Senhor, da situação que a gente se encontrava, mais limpo, mais justificado, porque o Senhor vai trabalhando em nós também. E a Bíblia diz aqui, no versículo 8, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então Jesus conclui
essa parábola trazendo a essência da palavra que diz: a fé e a oração caminham juntos. A fé e a oração caminham juntos. Aquela mulher tinha fé num homem. Aquela mulher tinha fé naquela pessoa que era totalmente revestida de autoridade para ajudá-la. Então aqui para nós fica: será que nós temos essa mesma confiança no nosso Deus, o juiz de toda a terra? Será que nós temos fé acreditando que Ele vai intervir nas situações? E a Bíblia diz: porque quando Jesus voltar, Ele vai procurar fé na terra. O que isso quer dizer? Ele vai procurar quem ainda continua orando. Olha que interessante, aqui Jesus não disse que quando Ele voltar, será que Ele vai encontrar as pessoas felizes? Será que Ele vai encontrar as pessoas alegres, as pessoas ricas, as pessoas prósperas, as pessoas pregando, as pessoas... Ele diz: será que quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Será que na terra tem pessoas que ainda oram confiando no Pai? Eu creio assim, presta atenção, você que está aqui nessa live, você que vai ouvir. É como se a gente olhasse a terra de cima para baixo. E que é como se toda pessoa que para orar, é como se daquela pessoa que orasse, saísse focos de luz. Focos. Sabe? Então parece a oração, a impressão que dá é raios assim que vai para o céu. É a pessoa chegando diante de Deus em oração. É como se a oração ela fosse levada para o céu em forma de luz, em forma de claridade. E como se Jesus parasse e olhasse e visse aonde está esses focos de oração. Porque se a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, como que nós manifestamos essa luz? Estando aceso. Não fala que nós somos o formato do meio que a luz vem. Não, nós somos a luz. A Bíblia diz que brilhe a sua luz sobre os gentios. E como que a gente brilha? Orando. Então, quando eu acredito que o que o inimigo quer fazer, porque o diabo ele atua nas regiões celestiais, quando ele olha para a terra, ele vê também os lugares que está tendo oração, os lugares que está sendo levantado esses focos de luz. E qual é a intenção do nosso adversário? É não deixar que essa luz continue saindo. Então, que você entenda, toda vez que você parar para orar, o mundo espiritual está te vendo e você está mandando uma mensagem para o céu. Céu, governa a terra. Céu, governa a terra. Governa essa situação. Por isso que a Bíblia diz: seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Ou seja, céu, vem. Vem, Deus, vem, governa essa situação, vem, remove essa questão, vem e retira esse importúnio, retira a ação desse adversário. Eu creio dessa forma que quando nós oramos, casas oram, igrejas oram, são esses focos de luz que fica ali. Por isso que o diabo, se tem algo que o diabo insiste, é para nos parar na oração. É na oração, porque ele sabe que quando a gente ora, nós estamos dizendo: nós dependemos de Deus, nós dependemos do Senhor. Então, guarde isso, a fé e a oração andam juntos. Como que eu aumento a minha fé? Aumentando também a minha vida de oração. Como que eu aumento a minha vida de oração? Aumentando a minha fé. Glória a Deus, né, meu povo? Eu acho que chegou o tempo da gente acabar a live para você orar. Amém? Que o Espírito Santo possa te fortalecer e verdadeiramente você possa entender que as coisas mais simples são as que mais funcionam. As pessoas estão esperando eu não sei o quê, esperando um mover não sei da onde, eu não sei a palavra de quem, para voltar à simplicidade da vida de oração. Esse juiz aqui ele falou: eu vou atender essa mulher, né, porque no termo original vai dizer assim, porque ela vai me molestar, ela vai me esbofetear. O que me vem à memória? Vem o que a Bíblia nos diz, que o reino de Deus é conquistado por violência.
é conquistado por esforço. É isso que quer dizer a oração dessa mulher. A oração dela era uma oração violenta. A insistência dela era com força. Ela não fazia de qualquer jeito, ela fazia com intenção. Ela batia, ela insistia, ela clamava com violência. Então, o que você está precisando? Ser um pouco violento no mundo espiritual. Deixar de ser violento no mundo físico para ter violência no mundo espiritual. O que é isso, pastor? Muitas vezes a gente usa palavras grosseiras, ou pesadas, ou forte, ou levanta a voz com pessoas que não vão resolver o nosso problema. Mas no mundo espiritual, aquele nosso adversário que está nos atrapalhando, é onde a gente vai usar de violência verdadeiramente contra ele, pela vida de oração, a intensidade da oração, a intensificação da oração e a intenção de orar. É orar com intenção, não é apenas lançar palavras ao vento, não é sentar na mesa e falar, Senhor, abençoe esse alimento, já orei hoje. Não, é ter um tempo, é tirar tempo mesmo para orar. Podemos orar em todo tempo? Devemos orar em todo tempo. Todo tempo o Espírito Santo vai trazendo coisas à memória e você vai orando. Ora arrumando um quarto, ora lavando uma louça, ora dirigindo, ora trabalhando, ora cuidando de um filho. Em todo tempo você pode orar, mas você precisa tirar um tempo intencional de oração. Não podemos inventar desculpas. Não tenho tempo. Tem sim. Eu não consigo. Consegue. Você precisa ter uma intenção no teu coração. Quando você for intencional, quando você for com veemência, com força, com violência, você terá resposta. Essa mulher teve resposta. Jesus deu esse exemplo, dizendo que quando Jesus voltar, vai encontrar fé na terra. Jesus está querendo dizer para nós, enquanto eu não venho, vocês precisam gerar essa fé através da vida de oração. Você precisa intencionar, uma busca intencional. Então eu creio que o que o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã é que você mantenha aceso essa chama da oração, esse foco de luz aqui na terra, que chama a atenção do céu, para que Deus ordene, dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Amém, queridos? Que você deseje isso, que você busque isso, e que você seja intencional nisso. Que você não seja um religioso, que espere a oração de alguém, que você espere o toque de alguém, mas que você seja alguém que toque o coração de Deus e que você tire respostas daquilo que você tem perguntado. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. E um conselho, né, sobre oração aqui, que serve para mim, né, para todos nós. Você tem que orar pela tua vida de oração. Parece redundante, né? Orar para orar. Você tem que pedir para Deus te ajudar em oração, te ensinar a orar, te ensinar a te levar para um lugar de oração. Quando você marca um horário de oração, quando você marca, por exemplo, nas terças-feiras e nas quintas, que são um dia de oração na igreja, às 6 da manhã, você não apenas tira aquele período, você dá um comando para o teu cérebro. O teu cérebro ele fica já programado para aquele dia, para aquele horário e orar. Então, quando você estabelece um dia, um momento do dia para orar especificamente, o teu cérebro começa a ficar sendo disciplinado. Deu aquele horário, ele é como eu mandasse um comando para você, ó. Você tem que fazer algo. Algo nesse horário tem que acontecer. E seria a oração. Por isso que tem um horário. Para que o teu cérebro, ele comece até a te lembrar. Olha que interessante isso, né? Então, que nós possamos orar para Deus nos ajudar a orar. Eu não digo isso só para você que está ouvindo. Eu digo isso para mim. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Eu preciso insistir mais. Eu preciso chegar do juiz mais vezes, muitas vezes pela mesma causa. Tem causa, irmãos, que não vai ser num dia que vai ser resolvida. Não é em uma semana. Tem situações, eu digo para você, seriamente, que leva até anos. A gente não sabe quanto tempo que essa mulher orou. A gente não sabe. Com certeza não foi algo tão rápido, porque se esse juiz estava acostumado a deixar os homens esperando, a gente não sabe quanto tempo ela esperou. Então, que você e eu possamos levar para Deus as mesmas causas por muito tempo, até que Ele julgue a nossa causa.
Ele julgue a nossa causa. E eu tenho certeza que Ele quer que a gente dependa dele, porque para o céu invadir a terra, só através de oração, só através da manifestação do que o Senhor quer de nós. O céu invade a terra quando a gente prega o evangelho. Mas como que a gente vai pregar o evangelho se a gente não ora, pedindo para o Senhor trazer aquela palavra? Então tudo começa com oração, tudo começa com oração e tudo também termina em oração. Então que nós possamos entender que a oração, ela não é o meio, ela é o início, ela é o meio e ela é o fim. Ela é tudo que nós temos. Você pode ser impedido de fazer muita coisa. Você pode estar impedido de ler, você pode impedir de muita coisa. Mas você jamais vai estar impedido de orar no teu espírito. Jamais, jamais, jamais. Lembre da história de Paulo e Silas na prisão. Eles não tinham ali a Bíblia, né, a lei para ler. Eles não tinham onde recorrer. Eles começaram a adorar. Porque eles estavam com as mãos presas, eles estavam presos, então estavam achando assim, prendemos eles, agora deixamos eles totalmente sem nenhuma ação. Só que eles não sabiam que eles podiam usar a sua boca para adorar, para cantar louvores. E quando eles cantavam louvores, eles adoravam, as cadeias caíram. Então guarde uma coisa, você jamais vai estar impedido de orar, tá? Ore, faça da oração um estilo de vida. Peça para Deus, peça para o Espírito Santo que Ele venha te ajudar a orar. Vai orar? Comece orando pela tua vida de oração. Amém? Eu creio que esse é um despertar do Espírito Santo para esse tempo tão mau, tão perverso. Quantos homens perversos a gente conhece? Quantos homens perversos que poderia fazer justiça e não estão fazendo justiça? Quanta injustiça nessa terra, povo. Quantas pessoas que poderiam fazer o bem para os homens não fazem. Por que não fazem? Porque não temem a Deus e não se importam com os homens. Quantas viúvas sofrendo. Quanto a Bíblia diz, órfãos, viúvas, necessitados, pobres. Quantas pessoas precisando da intervenção de alguém que tem autoridade e essa pessoa não faz nada. É nessa hora que nós, como igreja, temos que clamar para o juiz de toda a terra, porque ele sim vai fazer justiça para nós. Amém? Amém. Glória a Deus, que você coloque teus pedidos diante do Senhor, que você não tenha medo, que você não tenha vergonha, que você seja insistente e saiba que a resposta vem, porque o nosso Deus é bom. Amém, meus queridos? Abra o teu coração, abra a tua vida diante do Senhor, fale com Ele, Ele tem resposta para você e Ele quer encontrar fé no teu coração, fé na tua mente, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E você ouviu nessa manhã mais uma porção da palavra do Senhor, então que isso edifique a tua fé e que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Ore por nós, meu amor. Oro. Vou passar um recadinho já? Dá uma hora aí, manda fogo, depois Depois nós passamos o recado, dá o recado? tchau pra eles. Então tá bom. Vamos orar então? Vamos exercitar essa palavra aqui, amém? E sempre peça a oração também, porque a Bíblia diz, onde 2 ou 3 concordarem aqui na terra, será ligado no céu. Oração em concordância é muito importante, tá? E nós vamos concordar nesse dia para que o Senhor nos ajude a orar. Muitas vezes ensinar, a gente já sabe algumas coisas, mas querer orar é o que a gente está precisando, né? Querer orar, é que o Senhor nos ajude, amém? Pai querido, nós queremos te louvar nesse dia. Obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor jamais nos abandonou nessa terra. Tudo o Senhor proveu, tudo o Senhor nos deixou um escape, tudo o Senhor nos deixou, meu Deus, uma forma de lidar. E nós te adoramos por isso, te adoramos pela tua bondade. Oh, meu Deus, nesse dia, que o Senhor desperte o nosso espírito para a oração. Senhor, que venha sobre o nosso espírito, Senhor, esse anseio de orar, essa insistência. Meu Deus, que todo adversário
que tem sendo um opositor sobre a nossa vida, todo o adversário que se levanta, inclusive para nos impedir de orar, nos embaraçar na oração. Senhor, hoje dá-nos vitória. Dá-nos vitória para que nós possamos orar. Dá-nos vitória para que nós possamos, meu Deus, desfrutar dessa bênção que o Senhor deixou para nós, a oração. Hoje, Espírito Santo, eu oro a favor de todos nós, para que o Senhor nos fortaleça em oração, aumente a nossa fé para orar, em nome de Jesus. Assim nós oramos, porque nós precisamos do Senhor, meu Deus, nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos a orar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Espírito Santo te fortaleça, te dê graça e que você possa testemunhar que você buscou a Deus em oração e que você teve resposta da parte do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero deixar aqui uma agendinha para você, muito especial. Nessa semana nós teremos um evento muito maravilhoso no Ministério. Sábado, 19h30, nós vamos ter o nosso culto de casais, que será algo poderoso da parte do Senhor. E no final teremos ali aquela comunhão gostosa, depois da palavra, depois de testemunhos, adoração. Teremos um tempo de compartilhar ali, onde teremos caldos sendo servido para os casais, né? Um caldinho quente, gostoso. Teremos canjica também ali, né? Como sobremesa. Então vão ter ali um tempo muito gostoso de comunhão. Então prepare aí o teu coração, leve família junto com você, casais, homens e mulheres que você sabe que está precisando do toque do Senhor, de uma restauração familiar. Com certeza essa rede vai ser um divisor de águas na vida dessas pessoas e Deus fará algo novo, de novo, na vida de cada família que ali estiver, cada casal que estiver presente. Amém? Será uma noite específica, especial para os casais. Então prepare essa noite, tire esse tempo para que você possa estar ali como casal. Será uma noite extraordinária, tenho certeza que Deus falará muito forte ao teu coração. Então se prepare, sábado, 19h30, Avenida das Américas, 460, em São José dos Pinhais. O Ministério Amor e Honra espera vocês aí, em nome do Senhor Jesus. E no domingo, 18h, o nosso culto de adoração e celebração ao nosso grande Rei Jesus, que tem feito algo maravilhoso no nosso meio, a cada culto um banquete novo, um tempo de adoração, um tempo de palavra, um tempo de comunhão. Tem sido poderoso que Deus tem feito no nosso meio. E você, né, que precisa e deseja participar de um dos nossos IGDs, toda quinta-feira, 20h, temos lares com as portas abertas, tanto aqui em Curitiba quanto em São José dos Pinhais, esperando você. Tenho certeza que se você for num GD, você vai ser edificado, vai ter um tempo de comunhão dentro dos lares e será muito abençoado. Então não falte os GDs, procure participar de um dos nossos GDs. Hoje, terça-feira, nós temos discipulado de liderança, onde os líderes são edificados, para que nas quintas-feiras possam cada um estar nos seus lares, edificando a fé de toda a igreja. Então, fica aqui o nosso convite para vocês. Essa semana vá para o seu GD. Não vai ter. Não vai ter, né? Verdade. Essa semana não tem GD. E por motivo da nossa rede no sábado, porque vão ter ensaios, vão ter muitas coisas para serem feitas, a igreja para ser limpa, estamos em reforma, por isso aí nos ajude, seja um ofertante fiel, vamos estar aí crescendo, fazendo a nossa reforma terminar o quanto antes, porque queremos inaugurar, né? Queremos inaugurar após tanto tempo de reforma, queremos ter a nossa conferência aí de avivamento, que serão 4 dias poderosos na presença do Senhor. Então, oremos e vamos fazer a nossa parte ofertando, dizimando, sendo fiel. Seja você um ofertante fiel na casa do Senhor. Amém, meus queridos? Prepare o teu coração, porque algo novo está vindo na tua direção. Busque o que essa palavra nos ensinou hoje, ter uma vida intensa de oração. Intensa no sentido de força e intensa no sentido de intencionalidade. Que Deus te abençoe poderosamente e você seja cheio do Espírito Santo. Ore Amém. pela rede de casais por esse culto. Ore por nós, ore pela igreja, ore pelos convidados. Comece orando e quando você for convidar a pessoa, Deus já trabalhou no coração dela. Outra coisa, não deixe de ir sábado, porque casamento ele precisa sempre ter manutenção.
Casamento precisa sempre de ajuste. E coisa triste é ter guerra em casamento. Então, se você está com o teu casamento uma bênção, glória a Deus, vai lá para se fortalecer ainda mais e te capacitar para alguma dificuldade que vir, para você ter condições de enfrentar. E se o teu casamento está com certas áreas de desafio, vai também, vai com o propósito do Senhor te ajudar, tá? Então, casamento é uma situação muito delicada, que precisa sempre estar colocando diante de Deus. E um culto de casal é uma oportunidade de ser ministrado em uma área específica. Então, não é um tempo que você vai ter, é um investimento que lá na frente você vai pensar, ainda bem que eu fui, ainda bem que Deus falou comigo. Hoje eu tenho condições de prever algumas coisas, evitar outras e resolver algumas também. Amém? Amém. Todo culto é importante, mas esses cultos temáticos, eles rasgam os céus em áreas específicas. Então não deixe que nada saqueie você. Não invente história, não invente desculpa. Aonde você estiver, saia da onde você estiver e vá para a rede, vá para o culto, porque com certeza Deus tem algo para fazer. Para depois você não ter que ficar tentando fazer manutenção, né, no desespero, ali tendo que pagar um alto preço por aquilo que você poderia ser simples e resolver com uma mensagem para quando você voltar para a tua casa colocar o alinhamento do Senhor do céu dentro da tua casa. Amém? Prepara o teu coração, 19h30, sábado, nossa rede será sensacional. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família, sua casa, que você tenha um restante de semana de vitória e que vocês sejam cheios da graça do Senhor. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz. Deus de abençoe. Vitória. Deus Shalom, shalom. Deus permitindo até quinta. Amém. Em nome de Jesus. Amém? E oração, hein? Vamos pro templo. Deus abençoe cada um de vocês. Areia Rubi. Dá um jeito, Rubi. Corre, minha filha. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus toque na vida de vocês. Receba aí o milagre do Senhor. E que a Eloazinha seja abençoada poderosamente. Tá bom? Shalom, shalom. Fica na paz.